Eu sou Ricardo Albuquerque, falando pelo SafeSource, e nós vamos falar agora de um caso que teria acontecido com um drone experimental nos Estados Unidos, um drone guiado por inteligência artificial, que teria se revoltado contra o piloto dele, né? E eu tenho um monte de perguntas nisso daí, e também vou apresentar para vocês, além da versão que está se difundindo aí nas redes sociais, eu vou apresentar a versão oficial, que diz que, olha só, não aconteceu nada disso não, tá? Isso daí foi invenção da galera. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Argentina do Norte, Robert Ruas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mas vamos contar primeiro a história do jeito que ela foi falada aí nas redes sociais. Todo mundo comentando isso daí, né? A história é a seguinte: um drone que tem inteligência artificial nesse drone, e isso é uma coisa que sim está sendo pesquisado, tem vários países fazendo isso. Por quê? Para pensar, qual que é o problema que, por exemplo, os ucranianos encontram lá na guerra da Ucrânia? E por falar nisso, eu preciso avisar vocês que eu estou fazendo uma vaquinha para ajudar a Ucrânia nessa guerra. Sim, nós brasileiros precisamos mostrar que, ao contrário do Lula, nós somos a favor da Ucrânia. Não tem esse negócio não. O Putin invadiu um país, ele está totalmente errado, não tem nenhuma lógica nisso. Quem quiser ajudar, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ajudar a contribuir. É uma vaquinha em Bitcoin, porque é muito mais fácil movimentar Bitcoin assim quando é de um país para o outro. E, de qualquer forma, se você não sabe como comprar Bitcoin para contribuir, eu fiz um vídeo também explicando como você faz para comprar Bitcoin e contribuir na vaquinha aqui. Eu agradeço a todo mundo que participar. Nós já estamos com 81% da nossa meta de 5 mil dólares pronta. Nós vamos comprar um carro para a unidade brasileira, que está dos brasileiros que estão lutando lá na Ucrânia. Então, para ajudar eles pediram um carro, uma picape, para ajudar a transportar coisa. A gente vai com 5 mil dólares conseguir isso. E tem mais detalhes no vídeo que eu vou deixar aí no link, tá? Bom, mas então, o que acontece lá na Ucrânia, por exemplo? A Rússia ela tem usado muito embaralhadores de sinais eletromagnéticos, né? A Ucrânia usa isso também, a verdade é essa. Mas o que acontece? Como a Ucrânia tem usado muito mais drones, isso acaba sendo muito mais ruim para a Ucrânia, né? O embaralhador de sinais eletromagnéticos simplesmente é uma antena que emite um sinal muito potente eletromagnético. Então, como o drone hoje em dia, como é que ele funciona? Você tem um controle remoto que você controla o drone. Então, precisa de um contato, precisa de uma frequência de rádio que você consiga conversar com o drone. Se o inimigo coloca uma guerra eletrônica, né, que eles chamam lá, um sistema de EW, né, Electronic War, você não consegue falar com o seu drone fica inútil. Qual que é a solução melhor para isso? Olha só, você não precisa ter um operador operando o drone. Você dota o drone de inteligência artificial, você fala para ele o que ele tem que atingir, qual é o alvo dele, e você solta o drone e ele toma as decisões, ele desvia dos eventuais defesas antiaéreas, ele busca aquele caso, aquela coisa que você está procurando, ele encontra aquele armamento e destrói o armamento e pronto. A inteligência artificial é excelente. Você bota tudo dentro do drone, olha que maravilha. Ninguém morreu, quer dizer, a não ser as pessoas que foram atingidas pelo drone, mas em princípio você que está operando o drone, você não tem risco nenhum, só o risco do equipamento em si. Então você pode ter certeza que tem muito país experimentando com inteligência artificial em drones. Só que aí qual que é o pesadelo de todo mundo? O pesadelo de todo mundo é um cenário do tipo o Exterminador do Futuro. Vocês lembram desse filme? Vocês viram esse filme, né? Todo mundo viu esse filme. Do Schwarzenegger, que ele volta do futuro, porque no futuro as máquinas tomaram conta da humanidade, porque o ser humano colocou inteligência artificial, e aí elas tomaram conta de tudo. E é exatamente esse o perigo. No momento que você dota um míssil ou um drone de capacidade de matar seres humanos e independência para ele tomar essa decisão sozinho, o que te garante que ele não vai se virar contra você e achar que você está atrapalhando ele, né? Então, é exatamente isso. Essa história que eles contam no que está sendo disponibilizado nas redes sociais, né? Tá todo mundo falando, nossa, um drone, não sei o que lá. Isso não teria acontecido com um drone real, tá? A história já nas redes sociais fala de uma simulação de drone. Então você tem um drone, mas como
qualquer avião ou qualquer dispositivo, até carro hoje em dia, né, você aprende a guiar aquele drone num simulador. Você não vai pegar o drone de verdade, um drone que custa milhões e milhões de dólares, experimentar ali, vai que você erra, quebra o drone. Então todo mundo começa no simulador. E esse drone com inteligência artificial teria sido exatamente isso, né? Um oficial da Força Aérea Americana teria contado numa conferência em Londres que o incidente teria acontecido no simulador, e enquanto ele estava fazendo essa simulação, segundo foi contado, né, envolvia que o drone destruísse alvos simulados para ganhar pontos como parte da sua missão. Em determinado momento, o drone percebeu que ele tinha também um controle humano, é o que eu entendi aqui, né? Porque essa questão que já fica meio estranha aqui, porque no final das contas, em tese, você faz um drone de inteligência artificial justamente para não precisar de um comando humano. Se você precisa de um comando humano, você não precisa de inteligência artificial. O próprio humano controla, né? Mas enfim. E o sistema começou a perceber que enquanto eles identificavam as ameaças, de vez em quando o operador humano dizia a ele para não matar aquela ameaça, mas isso acabava custando pontos, né, do drone, né? Então o que o drone fez? Ele matou o operador, né? Ele matou o operador porque aquela pessoa estava diminuindo o número de pontos que ele conseguia atingir o seu objetivo, né? E é lógico, tudo isso é simulado, então ninguém morreu de fato, né? Foi um drone simulado matando um operador que era até um operador de verdade, mas o operador não estava lá na simulação, ele estava do lado de fora, então não teve problema, né? Isso foi o que ele contou e coisa e tal. E aí essa história espalhou pela internet de forma... é o que eu falo, é justamente a versão descrita do pesadelo que todo mundo tem com armas com inteligência artificial, né? A arma, de repente, perceber que, olha só, é melhor então atirar nessa pessoa aqui mesmo, né? Enfim, sair matando pessoas indiscriminadamente por aí. A Força Aérea teve que negar esse tipo de coisa, eles foram lá e falaram que não, isso daí foi um mal entendido e coisa e tal. Aí depois eles explicaram, depois o oficial em questão disse que foi mal interpretado, ele falou uma coisa que o pessoal entendeu errado. Isso teria sido um experimento de pensamento que foi mal interpretado como sendo uma simulação real. Ou seja, o que ele estava falando ali é justamente a hipótese de que todo mundo tem medo, de que um drone com inteligência artificial acabe se voltando contra o operador desse drone. E ele falou esse negócio, as pessoas interpretaram como se isso tivesse acontecido de verdade numa situação, né? Então, antes de mais nada, não aconteceu isso que estão dizendo por aí, tá? Não houve esse caso do drone que teria matado o operador do drone, até porque a inteligência artificial, bom, é verdade, pode ser conjugada as duas coisas, né? Pode ter um operador humano e, além disso, a inteligência artificial para alguma atividade secundária. Mas não faria tanto sentido assim no final das contas. Bom, o fato é esse, né? É curioso como é que esse é um pesadelo que realmente acomete muita gente, e eu não vou te enganar vocês não, é algo que eu fico preocupado também. Evidentemente, você dotar inteligência artificial de armas é um passo que pode ser bastante arriscado no final das contas, né? Será? O que você acha? Bota aí nos comentários o que você acha. Porque pode ser seguro também, pode ser uma melhoria de segurança enorme. Imagina, se você tiver um policial robô com inteligência artificial, o cara não é corrompível, não dá para dar suborno para ele, não dá para o traficante soltar uma parte da carga para o policial deixar o traficante continuar. Né? Tem um monte de vantagens no final das contas, né? Será que realmente é tão ruim assim? Diz aí o que você acha. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.